Olá pessoal, tudo bom? Roberto Martins, Micro-Orquídeas, e começando o ano de 2021 aí com mais uma live, né? Peguei alguns dias de férias aí para poder descansar, acredito que a maioria de vocês também. E o tema de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre o plantio de Phalaenopsis em leque de madeira, tá joia? Vamos chegando aí, vamos curtindo, vamos chamando o pessoal aí para participar. Convidando aí um amigo, que hoje o tema é um tema aí interessante, porque muitas vezes aí a gente tem as pequenas Phalaenopsis ou algumas Phalaenopsis médias, né? E a gente fica ali em dúvida de como plantar, onde plantar, né? E aí eu vou mostrar para vocês assim quais são as vantagens de plantar em leque. Ela pode ser plantada em vaso, né, normalmente, como a gente já faz, né? Mas existe aí uma grande vantagem aí do plantio em leque. E isso eu vou mostrar para vocês aí quais são as vantagens e como a gente pode plantar essas orquídeas em leque de madeira. Tá joia? Vamos vindo aí, vamos convidando, chamando os amigos para a gente participar. O primeiro domingão aí, primeiro domingão não, do segundo domingo do mês, né? E como eu espero que vocês tenham curtido bastante aí esse final de ano, é lógico, tomando os cuidados necessários, né? Mas que tenham aí curtido bastante esse final de ano, né? Porque muitas vezes assim a gente curtindo com a família é muito bom também, porque normalmente a gente trabalha tanto na nossa correria, no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não acaba não dando muita atenção aí para as pessoas que estão próximos da gente, porque a gente todo dia a gente está junto, mas no final do ano é sempre especial aí a gente estar junto com a família também, tá bom? Bom pessoal, vamos aí chamando o pessoal, começando a participar, compartilhando aí, né? Dando um print na tela, aí dá um print na tela e a gente chamando, convidando o pessoal aí para participar, tá ok? Bom, como a gente já falou, o tema é o plantio das pequenas Phalaenopsis. Mas muitas vezes aí tem algumas pessoas que estão chegando ou entrando na live pela primeira vez. A gente vai explicar como que a gente faz essa live de domingo, né? Ela é sempre realizada no domingo às 11 horas da manhã. E aí, em primeiro lugar, o que a gente faz? A gente mostra algumas plantas floridas, né? Algumas plantas que estão floridas nesse momento. Depois a gente fala sobre o tema, né? Que hoje é sobre o plantio de Phalaenopsis em leque de madeira. E depois a gente abre a parte final ali para responder algumas perguntas. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pela primeira parte, né? Mostrar aí algumas coisas, algumas belezas aí que estão floridas nesse momento. Tomar um cafezinho, que é gostoso também, né? Bom, vamos lá. Por onde que a gente começa, né? Hoje tem bastante coisa aqui para a gente mostrar. Mostrar primeiro essa planta aqui que é bem bacana, eu gosto muito dela, é um dendróbio, apesar de ser um híbrido, né? Mas eu gosto muito dele. Esse daqui é o dendróbio ibiqui, né? Mas dá uma olhada como que é a floração desse dendróbio aqui, ó. Que maravilha! É uma floração aí muito puxante, né? Ela acaba durando bastante tempo, diferente do leva em folha, que é curta, né? A floração. Mas esse daqui, a floração dele é um pouco mais longa e muitas vezes começa no final do ano ou começa ali em janeiro, né? E ela vai mais ou menos até março, abril, as flores duram bastante. Na live do final do ano eu já mostrei essa planta aqui começando a florir e você veja, ó, ainda as flores estão abertas, continuam abrindo e ainda nenhuma murchou, então elas duram aí bastante. Esse daqui é o dendróbio ibiqui, tá joia? Agora partindo para Bulbophyllus, né? Esse daqui é o Tingabarino, né? Então olha só que bacana. Eu gosto muito desse dendróbio por esses filamentos, né? Cada filamento desse é de uma flor, tá? Então ele faz esse lequinho aqui, né? Olha esse círculo, né? Esse semicírculo, e cada um desse daqui é uma flor, né? Então faz esse buquezinho muito bonito. Dendróbio Tingabarino, né? Então, ó, e o que eu gosto dele é desse laranja muito forte. Ele tem um laranja muito forte, uma cor muito viva. Aqui uma brasileira, né? Que hoje de manhã eu olhei, ela via ela florida, então eu falei, tem que mostrar.
né? Então essa daqui é a Lélia, né? A Oracatleia, a Adrolélia, né? A Lauri, né? Então ela tá aí, ó, bem bonitinha, florida. E ela tá começando a abrir, abriu hoje, na verdade, né? Hoje de manhã que ela abriu. Então, assim, é bem bacana ela, ó, vocês vejam, é bem legal e tá aí florida aí, começando a abrir. Hoje é o primeiro dia, né? Então ela vai abrir um pouquinho mais ainda, né? Mas aí, ó, essa daqui é a Lélia, né? A Catleia agora, né? A antiga Adrolélia, a Lauri, tá joia? Vamos lá, o que eu tenho mais aqui de diferente, né? As Phalaenopsis depois a gente vai mostrando, né? Mas essa daqui também é uma planta bem bacana, é uma encíclia oxipétala, né? Então ela está começando a abrir, ó, vocês vejam o tamanho da haste floral dela, né? E aqui as flores começando a abrir, ó. E ele tem esse colorido no labelo bem interessante, bem bacana, né? Então essa daqui ela é do México, né? É uma encíclia oxipétala, né? Bem bacana. Dá uma olhada? E bem perfumada. Tem um perfuminho bem gostoso, tá joia? Bom, aqui também um Phalaenopsis bem bacana. Esse daqui é o Phalaenopsis equestre, né? A maioria de vocês já conhece bastante. Só que essa daqui é uma variedade cerúlea, né? Olha como que ele tá florido aqui, ó. Bacana, tá, ó, uma flor e esse labelo meio azulado, né? Então ele é o cerúlea, né? O Phalaenopsis equestre cerúlea. E ele é legal que ele abre esse leque, né? E ele vai dividindo, né? Então aqui, ó, abriu essa parte principal, tá abrindo mais uma outra do outro lado. Então ele é bem bacana mesmo, ó. Esse daqui já mais conhecido, né? Já mostro para vocês aí com frequência, mas continua florindo, né? Então esse daqui, olha só, o Phalaenopsis cornucerve, variedade Red, né? Então ele está aqui, ó, bem bacaninha, com duas flores aqui nesse, aqui na de trás com mais uma flor, né? Bem bacana, né? Então esse daqui é o Phalaenopsis cornucerve, variedade Red. Legal. Aqui de plantas um pouco maiores, né? O que eu tenho aqui, ó? Essa daqui também é uma Phalaenopsis violácea, né? Essa daqui é a violácea, uma variedade Sumatra, né? Então ela tem, se você conseguir, será que consegue virar ele um pouquinho para cima? Só virar. Esse daqui tá muito quente aqui em São Paulo, abafado, vai chover bastante, mas assim, tá calor, né? Então tá joia, obrigado. Então essa daqui é o Phalaenopsis violáceo, variedade Sumatra. Olha só que bacana, então uma cor bem viva mesmo, bem legal, tá com duas hastes florais. E deixa só para a gente finalizar, mostrar aqui para vocês, essa daqui é um dendróbio, né? O Dendrobium convolutum, né? Então também é uma cor bem viva, um labelo bem escuro, marrom, né? Um labelo bem bacana. Olha só. E esse daqui é uma variedade bem bacana, é um dendróbio bem bacana também. Bom, vamos lá já entrar no tema de hoje então, né? Hoje a gente queria mostrar, vamos falar para vocês a respeito das Phalaenopsis, né, como plantio aí em leque de madeira. Mas antes da gente começar, eu quero mostrar algumas que eu plantei há algum tempo atrás e como é que elas estão hoje, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, essa daqui é uma deliciosa, tá? Então a Phalaenopsis deliciosa, eu plantei ela no leque de madeira. Então vocês vejam aqui, ó, raiz já saindo, várias raízes saindo, tem mais uma outra aqui atrás, né, saindo, se desenvolvendo. E essa daqui, a floração dela no começo do ano já está até saindo uma haste floral. Então vocês vejam, a planta é a cor da planta, como ela está bonita, as folhas bem viçosas e ela se desenvolvendo aí muito bem, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis deliciosa. Aqui o que a gente tem, né, também, essa daqui já é uma Phalaenopsis, ela é muito delicada, né, então ela é até difícil, eu considero que o cultivo dela, ela tá por difícil, né, porque ela é difícil de se adaptar realmente no cultivo em vaso, e eu tive muito problemas no começo com essa planta também. E quando eu comecei a cultivar ela em leque de madeira,
ou esses problemas acabaram. Essa daqui é a Phalaenopsis lowii, tá? Então L-O-W-I-I, tá? É lowii, né? Então olha só, pequena, e aqui ó, as raízes se desenvolvendo de uma maneira bem legal, maravilhosamente bem, né? Então a planta aqui ó, plantada no lequinho e a raiz crescendo e se desenvolvendo. Essas folhas aqui ó, já tem uma folha, duas folhas novas, né? Que tem uma folha maior e tem uma folhinha pequenininha tá crescendo aqui. E quem já cultivou e conhece essas pequenas Phalaenopsis sabe que eu estou falando dessa lowii. Ela é bem complicadinha, ela é chatinha. Em termos de Phalaenopsis, aqui a gente já tem também a Lobbii, né? Essa já é a Lobbii, L-O-B-B-I-I, né? Lobbii. Né? Então essa daqui também é bem bacana, olha só. Também plantada no leque de madeira. E aqui já com as raízes novas se desenvolvendo e folha nova aqui também, ó. Essas folhas já são folhas novas que já começou a se desenvolver. E a planta aí crescendo muito bem. Gente, começou a chover aqui em casa, né? Então assim, eu vou só mudar, ver se a gente consegue aqui só, acho que vai ser uma nuvem ou não, vai chover mais mesmo. É uma nuvem bem grande. Vamos ver, vamos tentar aí levar, se não chover forte a gente para e a gente só leva ali para o cantinho e dá continuidade, tá bom? Então essa daqui é a Lobbii, também plantada em leque de madeira, tá joia? Então vocês vejam, todas essas pequenas, qual que é a vantagem que a gente tem? Que quando a gente planta ela de frente, né, ela já fica levemente inclinada. Gente, eu vou ter que puxar ali para frente, só me deem alguns minutinhos, né, que eu só vou puxar aqui vou ter que puxar que começou a chover de repente aqui em São Paulo. Tava um sol escaldante, vocês viram, tava pingando e de repente chegou uma nuvem aqui e começou a chover. Eu só vou puxar aqui para o canto, né, e tentar aí a gente dar continuidade na live. Mas deixa eu ver aqui o que consigo fazer. Vamos ver só se Vamos tentar. Eu acho que a nuvem ela vai ficar essa garoinha, mas ela não vai cair muito forte não. Então vamos lá. Vantagem. Quando você está no vaso, a planta ela fica dessa forma. E aqui pode acumular água e pode vir a fungar a planta e você perder aí a parte de crescimento da planta. Quando você planta em leque, que você coloca ela de frente, ela já fica naturalmente inclinada. Então o problema de você acumular água aqui na crescente dela é muito menor, praticamente você elimina essa possibilidade. Então quando você rega, a água escorre, já não tem mais nenhum tipo de problema de você ter, de fungar isso ou fungar algumas folhas, porque a água escorre muito rapidamente. Ela acaba ficando a umidade, a água no esfagno e aí a planta vai absorvendo aquilo que ela tem necessidade. Tá joia? Então é dessa forma, por isso que hoje eu prefiro plantar essas pequenas Phalaenopsis, né, em leques de madeira. E já as grandes eu tento sempre ter um local aí que eu não tenha esse excesso de rega, tá joia? Então é dessa forma que eu sempre faço. E eu tenho, depois que eu comecei, tirei as pequenas Phalaenopsis do vaso, eu não tive mais problema de fungar a floração, porque eu sempre tinha o problema da haste floral fungar, algum problema com cochonilha, porque ficava acumulando água aqui, sempre acabava sendo aí uma proliferação de cochonilha ou de algumas outras coisas, e principalmente fungo ou bactéria. Tá joia? E depois que eu comecei a utilizar todas as Phalaenopsis, eu chego em casa, eu já tiro do vaso e já faço essa forma de plantio aqui, principalmente para enviar para vocês também, né? Então agora eu já estou praticamente enviando todas essas pequenas Phalaenopsis, quando eu envio da compra do site, eu já envio em leque de madeira. Já as maiores, eu ainda continuo enviando em vaso, mas as menores praticamente já tudo em leque de madeira, porque fica muito mais fácil o cultivo de vocês aí também na casa de vocês quando a planta chega. Tá joia? Bom, vamos lá então. Como que a gente faz, né? Então tem algumas ferramentas que a gente precisa ter para que a gente possa fazer esse plantio, não é verdade? Em primeiro lugar, a gente tem que ter o leque, tá? Então o leque ele tem que ser do tamanho adequado para a planta. Se a planta é pequena, você vai ter um leque pequeno. Se você tem uma planta
que ela é um pouco maior, você já vai colocar num leque um pouco maior. E se você tem uma Phalaenopsis que ela é grande, você já vai colocar num leque grande. Então o importante é isso, que você tenha aí um tamanho proporcional de leque de madeira para você colocar a sua Phalaenopsis. Se ela for pequena, pequena. Se ela for uma planta mais média, um leque médio. Se ela for uma planta grande, um leque grande. Então isso é a mesma coisa que você tem no vaso de madeira, tá joia? Então em primeiro lugar você tem que escolher o leque para o tamanho adequado à planta que você vai colocar aqui, certo? Vamos falar algumas coisas com relação às vantagens da gente plantar em leque de madeira. Ah, Roberto, mas eu gosto de plantar em madeira. O que que acontece? Algumas plantas elas precisam de uma circulação de ar maior, tá? De uma ventilação de ar maior na planta para que ela seque rapidamente. E as Phalaenopsis são uma dessas. Tá? Se ela não secar rapidamente, a questão de fungo e bactérias ela pode ter essa proliferação. Ah, Roberto, mas aqui na minha casa eu plantei em madeira e está indo bem. Ótimo, bacana. Então, a tua forma de cultivo está correta para isso. Agora, com leque de madeira, a possibilidade de ocorrer algum tipo de ser pouca circulação de ar diminui. Por quê? Justamente por isso, porque ele é vazado. Né? Então o leque de madeira ele não é uma madeira contínua, né? Fechada, uma placa fechada. Ele é justamente isso, né? Esse leque tem esses vãos aqui entre eles, entre as madeirinhas, e esse vão faz com que a circulação de ar aumente na planta. Então muitas vezes quando você rega, ela rapidamente vai secar também a planta. O esfagno ele acaba ficando ali úmido o tempo necessário para a planta fazer a absorção da umidade da água que ela precisa. Tá joia? Então essa é uma das grandes vantagens do leque de madeira, a circulação de ar. Então o que você tem aqui? Essa circulação de ar que isso facilita bastante. Tá joia? Então essa é uma das vantagens que você tem. A questão quando você trabalha com leque de madeira que você vai colocar o esfagno. Você pode também ter uma grande das vantagens que você tem quando você trabalha com leque de madeira e com esfagno, porque dependendo da região que você mora, ou como é a construção do seu orquidário, você vai regular a umidade. De que forma que você pode regular a umidade? Com a quantidade de esfagno que você vai colocar. Então você pode colocar uma pequena quantidade, se o seu local tem uma boa umidade ambiente, se você consegue controlar essa umidade ambiente, e se o teu local já é um local um pouco mais seco, você pode colocar uma quantidade um pouco maior de esfagno. Então você vai regulando a quantidade de esfagno conforme a tua região. O teu local que você cultiva, o teu orquidário. Então, se o teu local você já consegue controlar a umidade, que nem aqui em casa, eu já consigo controlar a umidade, então eu coloco uma quantidade menor. Mas se você precisar no teu orquidário, você coloca uma quantidade um pouquinho menor. Então você consegue fazer essa regulagem, né, da questão da umidade para manter a umidade necessária para a planta, né, ou a quantidade de água que ela precisa ter ou absorver aí durante o cultivo. Tá joia? Então essa é mais uma das vantagens. E a questão do leque de madeira que você pode colocar ele em qualquer local. Ou seja, você pode colocar ele, se você tem uma estrutura de arame, você pode colocar ela, você pode pendurar, você pode colocar ela na parede, né? Mas eu só tenho bancadas, você pode colocar ela dentro do vaso e na bancada. Né? Então assim, você pode colocar em locais diversos aí a tua planta. Se ela é uma planta que você precisa de um pouco mais luz, você pode colocar ela um pouco mais alto, e se menos luz, um pouco mais baixo. Agora, com relação a Phalaenopsis, tá, gente? A grande maioria das Phalaenopsis, a luminosidade vai ficar em torno de 70% a 80%. A Phalaenopsis não é uma planta que gosta de luz intensa, tá? Ah, Roberto, mas a minha, eu já vi Phalaenopsis na rua, em árvore e tal. Ela vai se adaptar. Ela vai sobreviver, mas não quer dizer que seja um ambiente ideal para o desenvolvimento dela.
tá? É que nem a gente sempre fala, a orquídea, ela é uma planta difícil, ela não morre fácil, é a gente que mata, né? Então, assim, ela acaba se adaptando muito bem ao local que você vai cultivar, o que você vai colocar. Então, na rua, às vezes, ela vai se adaptar para sobreviver. Só que ali não é o local ideal para ela. Ela precisa de um local que tenha uma luminosidade em torno de 70%, 80%, então um pouco mais sombreado do que algumas outras espécies de orquídeas. Tá joia? Bom, vamos lá. Então aqui a gente já definiu, já mostrou quais são as vantagens, quais são as ferramentas que normalmente a gente vai precisar, uma tesoura, um alicate, né? Esses fiozinhos, né, para a gente amarrar, porque caso no leque eu já uso muito esses fiozinhos de rede, esses fiozinhos de telefone aqui de rede, tá? Então esse cabo aqui, ó, normalmente eu compro esse cabo, né? Eu compro alguns metros dele, ele vem com, normalmente ele vem com 8 fios, o fiozinho de cobre sólido, porque tem um que é mole, aquele mole não dá para você prender as plantas, então sempre compro esse que ele é mais rígido, ele é cobre rígido, né? Então você vai entortar o fio, ó, ele vai ficar, né? E aí eu descasco ele, corto no tamanho que eu preciso, né? E aí você vai tirar eles vão ser mais ou menos dessa forma, ó, vão estar enroladinhos assim. Então eu sempre corto em pedaços mais ou menos desse tamanho, de uns 20, 30 centímetros, porque fica mais fácil de desenrolar. Então eu desenrolo um pouquinho, ó, puxo, ó, ele já sai, já sai inteiro, e o outro, ó, você só dá uma esticadinha e ele já fica legal. Aí eu amo outro aqui, ó, para vocês verem, ó. Então puxo aqui um pouquinho, faço assim, ó, já sai ele inteiro, e aí o outro já tem aqui. Então normalmente eu uso esses daqui. Ah, Roberto, mas você não usa aqueles outros verde que o pessoal normalmente vende de rolo? Aqueles lá eu prefiro usar nas plantas maiores ou nas plantas mais fortes, mais rígidas, porque eu acho ele muito grosso, ele muito duro para me amarrar. E aí, como eu trabalho mais com micro-orquídeas, eu mexo mais com micro-orquídeas, eu acho ele muito grosseiro. Então, de repente, você, na hora que você dá uma apertada, ou que na hora de você mexer, você pode quebrar a planta, né? Então, eu prefiro esses mais fininhos, que eles são mais delicados, eu consigo amarrar eles de uma forma melhor. Tá joia? Então, vamos lá. Aqui eu tenho duas plantas, tá? Esse daqui é uma Phalaenopsis loei, e esse daqui é um lobe. Tá? Então o lobe é esse daqui mais clarinho, o loei esse mais verde, um pouco mais escuro. E normalmente ele é levemente avermelhado na parte de baixo da folha, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar aqui no cantinho para não atrapalhar. Então aqui a gente já tira, né? Vamos tirar ele do vaso agora. Então vocês segurem ele sempre a planta com cuidado, aqui na parte de cima da planta, aperta o vaso, né? Então para soltar o substrato, e aí você joga numa bandeja, aqui eu tenho uma bandeja já aqui preparada para isso. E aí uma coisa bem interessante, que isso que eu queria mostrar para vocês, eu consegui aqui nessa planta. Acabei de desenvasar a planta, essa daqui é a Phalaenopsis lobe, né? Como eu falei para vocês. E uma coisa interessante, ó, as raízes que vão para cima, saindo do substrato, estão vivas. Tem 3, 4 raízes vivas. As raízes que estavam dentro do vaso, dentro do substrato, todas mortas. Vocês vejam? Então não é uma planta que ela gosta muito desse substrato muito compactado, muito úmido. Ela acaba não se desenvolvendo bem. Ó. Das raízes que estavam dentro do substrato, eu tenho 1, 2, 3, 4 raízes, 5 raízes vivas. E saindo, crescendo para fora, tem mais ou menos umas 4, 5. Então isso que é interessante. Ela gosta mais dessa parte mais externa. Então agora você pega uma tesourinha, tá? Normalmente é uma tesourinha, e você vai cortar, tirar todas essas raízes que estão mortas aqui, ó. Vamos cortar todas elas. Cortar com cuidado, né? Com a pontinha, uma tesoura bem afiada, para que a gente possa cortar de uma maneira legal. Então vamos lá, tirando todas as raízes mortas. E isso é muito simples, tá, gente? Quando a gente tira, a gente já verifica, já olha ali, já vê o que está morto, é muito fácil. E a gente já tira. Limpou. Praticamente, ó, ela tá limpa já.
Já limpou, ó, já saiu, tirou todas as raízes mortas e ficaram aí as raízes que estão vivas. Então a planta está aqui. O que você tem que observar? Como que é o crescimento dela. Então você veja, o crescimento, ela já te mostra, ó, as folhas caindo, a posição. Então você não pode plantar assim, tá, gente? Por quê? Porque o crescimento dela está caindo, então, ó, se vira, ela já aparece o crescimento dela natural. Então você vai plantar dessa forma no leque de madeira, tá joia? É bem dessa forma aqui. Então coloca ela aqui no cantinho. Ah, Roberto, mas você não lava, não desinfeta, nem... Não. Se a planta está bem, está saudável, você não tem nenhuma doença, se a planta já está doente, aí você tem que tratar ela antes de você mexer. Você não poderia nem estar mexendo com ela. Você tem que tirar num local isolado, fora de outras plantas. Se a planta está saudável, eu normalmente nem mexo, nem tiro, nem lavo, nem faço nada nessa raiz. Eu só tiro as raízes que estão mortas e já faço o plantio. Aí eu vou escolher um leque adequado para ela. Então a gente tem aqui, olha, eu acredito que esse daqui vai dar certo, tá? Então esse daqui eu peguei um leque médio, né? Eu acredito que esse daqui vai dar certo. Então o que eu faço primeiro? Dou uma entortadinha, porque o leque de madeira normalmente ele vem reto assim, ó. Então eu dou uma entortadinha nele, então ele vai ficar meio abaulado assim, ó. Então essa parte aqui abaulada eu vou plantar ela pelo lado de dentro. Então dá essa leve entortadinha, pronto, tá aqui, tá joia? Aí o que eu faço agora? Eu pego, normalmente você pode utilizar o esfagno brasileiro, né, que normalmente a gente acha aí com um pouco mais de facilidade, ou você pode utilizar o esfagno chileno, né? O que você tem que saber aí entre os dois? O esfagno nacional, ele retém menos umidade, e o substrato chileno, ele retém bastante umidade durante um período muito maior. Então é o cuidado que você tem que ter com isso. Então o esfagno chileno é melhor do que o brasileiro porque ele retém mais umidade? Não. Depende da sua forma de cultivo e como que você cuida das plantas na sua casa, tá? Então essa é uma grande diferença. O que você precisa saber? Que ele retém mais umidade. Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado com ele, porque senão ele vai reter muita água e pode levar a planta a apodrecer, ter fungo, coisas desse tipo. E qual que é a vantagem? Que ele, dependendo do local que você cultiva, se é um pouco mais seco, você consegue manter a umidade por um tempo um pouco maior. Tá joia? Então vamos lá. Pega um pouquinho, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma cama primeiro, né? Eu não gosto de colocar o Phalaenopsis direto no leque de madeira. Eu coloco um pouquinho, né? Então vamos lá, ó, pego um pouquinho de esfagno. Eu estou usando aqui o esfagno nacional, tá? Então eu coloco aí um pouquinho de esfagno aqui. Então, ó, coloquei uma pequena quantidade, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Uma pequena quantidade. Só para fazer uma caminha para ele, para a gente poder colocar ele no lugar para se acondicionar. E aí o que a gente faz? Como eu mostrei para vocês, aí o que eu coloco aqui ele, ó, com bastante cuidado. Ó, ele já se adaptou praticamente aí, ó. Olha como que ele já ficou. Já ficou na posição. As raízes já estão crescendo aqui para cima, ele já está na posição dele, ó, já ficou. Ó, que bacana. Quando você coloca, ele já fica na posição. Isso é bem interessante. E aí agora você pega esses fiozinhos, tá? Então eu vou usar esses fiozinhos aqui de telefone, de rede, né? De rede, na verdade. E vou colocar aqui. Então, com cuidado, você coloca pela parte da frente. E puxa aqui para trás. Cuidado só com as pontas das raízes, né, as raízes vivas, para você não quebrá-las, né? Então o que eu fiz aqui? Primeiro, eu sempre gosto de fazer dessa forma, tá? Eu prendo a planta primeiro. Então tá aqui. Torceu, corta o excesso, pronto, a planta está presa, tá ok? Prendi a planta. Agora eu vou colocar a quantidade de esfagno que eu quero aqui. Como eu falei para vocês, aqui eu já tenho uma umidade ambiente legal, então o que eu vou colocar? Só um pouco de raiz aqui para que ela possa, de esfagno, para que ela possa aí manter a umidade dela que ela precisa aí para sobreviver. Tá joia? Então já peguei aqui uma quantidade um pouquinho
Só mais um pouquinho. Agora o mesmo fiozinho eu vou prendê-lo novamente. Prender agora o esfagno. Então vamos lá. Passei ele, desço aqui na metade. Prendi aqui. Passei novamente aqui do outro lado. Pronto. Passei. Torci na parte de trás. Corto o excesso. Pronto. Tá feito. Só dou uma apertadinha aqui para que ele possa ficar legal, aqui bacana. E aqui tá feito o plantio dele. O que acontece muitas vezes? O que você pode fazer? Você pode utilizar, que nem essa planta aqui, ela está muito caída para frente. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar mais um arame e só dar uma puxadinha nela para cima. Para que ela fique melhor acomodada e não fique tão encostada no esfagno. Isso que vocês têm que observar, né? Sempre, né? O que a planta, como que a planta tá, se a planta tá plantada, como que ela se encaixou direitinho, se você precisa fazer alguma adaptação, se precisar você já faz na hora e pronto. Aqui, dei uma prendida nela, mais uma, pronto. Aí, feito. Então essa daqui, ó, ela já está na inclinação dela, não vai acumular água aqui na frente e ela já vai cair aí, já está no crescimento dela normal. Prendido aqui, primeiro eu prendi a planta e as outras duas aqui foi usado só para a gente colocar ela da maneira adequada, para que ela fique da maneira adequada. Tá joia? E aqui já feita aí o plantio dessa Phalaenopsis lobe. O que normalmente agora vamos pegar a etiquetinha dela, né, a plaqueta, que a gente nunca pode deixar de colocar a identificação das plantas, né, para que a gente não tenha problema de saber o nome da planta. E aí esse fiozinho também eu gosto bastante, porque ele é molinho, também é fácil da gente colocar. E aqui vai, aí eu prendo ele. Uma coisa interessante, tá, que se vocês puderem fazer isso também é muito bacana. No leque de madeira você tem essa opção desse araminho, então você prende ele aqui, ó, ela fica do lado, ó, fica bacana, você consegue identificar fácil a planta e a planta aqui está plantada. Tá joia, gente? Então isso daqui já é uma forma de plantio aí da Phalaenopsis. E isso que é bacana, é fácil de fazer e o que eu mostrei para vocês, ó, vocês vejam, né, essa quantidade de raiz morta, né, que não estava se desenvolvendo, que isso daqui é uma porta de fungos, bactérias para se desenvolver na planta. E se você, quando você planta isso no leque de madeira, que nem a gente mostrou algumas plantas aqui anteriores para vocês, que essa daqui foi até a última, uma das últimas que eu plantei, que foi aí uma outra Phalaenopsis lobe também, olha, todas as raízes estão verdes, se desenvolvendo muito bem, raízes novas crescendo e a planta crescendo de uma maneira saudável. E isso que é importante, gente, você ter uma planta saudável. Então, não é porque eu cultivo em vaso que você deve cultivar em vaso, não é porque eu cultivo em leque que você deve cultivar em leque. Você tem que ver como que é o teu ambiente, como que é a tua forma de cultivo. Por isso que eu sempre falo, as vantagens de você cultivar ou em leque ou em vaso, porque aí você vai olhar o teu ambiente e ver como que é a forma de cultivo no teu ambiente, para você poder pegar suas plantas e adaptar a tua forma de cultivo, tá joia? O que é importante, que você conheça a maior parte, a maior infinidade aí de formas de cultivo de planta, porque a partir daí você consegue ter sucesso aí no seu cultivo. Bom, gente, antes da gente dar continuidade aí agora para responder algumas perguntas de vocês, eu quero mostrar algumas outras plantas que eu não consegui mostrar para vocês aí, mas vamos só mostrar mais algumas.
Essa daqui é o Ascocentro Christensoniano, também está começando a florir agora, olha só que bacana, né? Então essa planta aqui foi uma planta que chegou agora no final do ano para nós, né? As que já tinham encerrado, já tinham acabado e chegou na importação no final do ano, e as que chegaram já estão florindo. Olha só que bacana, que maravilha. E é uma planta aí saudável, uma planta muito grande, muito bonita, e está se desenvolvendo aí muito bem, né? Em termos de outras plantas, aqui uma planta bem legal que eu gosto, né? São as terrestres, né? As orquídeas aí terrestres, né? Essa daqui é a Mesanella cuspidata. Então você veja que a haste floral dela aqui, ó, se desenvolvendo, ó, que haste floral bacana. A planta, essa daqui já é a tipo, né? Porque tem uma outra que a folha dela é toda pintadinha de branco. Essa daqui não, é toda verdinha, né? Não tem nenhuma pinta. Mas aqui a haste floral dela, ó, bem bacana e longa, e o que é legal é que ela vai torcendo, né? Ela é como se ela fosse meio torcida, né, as flores, né? É bem bacana. Então essa daqui é a Mesanella cuspidata, tá joia? Floridas aqui também. Essa plantinha aqui é bem legal, eu gosto dela. Vocês sabem disso, né? Essa daqui é a Xenorchis fragrans, então está começando aí já algumas a florir, né? Então aqui, ó, já uma outra com floração também. E essa daqui é uma variedade que eu achei bem interessante também, das que vieram, que ela é bem clarinha, ela é um rosa bem clarinho, né? Então ela já é uma variedade que a cor dela, a coloração dela é bem clara, tá joia? Então essa daqui é a Xenorchis fragrans. E dentro das plantas nacionais tem duas amarelinhas, né? Que eu acho bem bacana. Essa daqui, acredito que para vocês aí também já estejam florindo também, o púmilo, né? Então assim, o oncídio púmilo, então ele já teve aí várias mudanças de nome, se eu não me engano agora ele está com o tricocentro, né? Púmilo ou lopiaris, né? Até vocês precisam confirmar aí, mas é o púmilo. E esse daqui é a sonderana, né? Então aí também florido, olha lá, as duas amarelinhas. E para finalizar, uma outra planta aqui que ela é diferente, né? É um dendróbio que ele é todinho verde e ele é pequenininho, de pequeno porte, né? Então esse daqui é o camburiense. Olha só ele aqui, ó. E o que é legal, que é uma planta que a gente, esses dendróbios, ele dá a floração quando ele nasce um broto novo, né? Então nascendo o broto novo, quando ele amadurece, ele floresce, depois ele perde todas as folhas e a floração só vem na brotação novamente. Então ele aqui é o camburiense, tá joia? Bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas de vocês sobre aí o plantio aí ou alguma outra sobre as micro-orquídeas. Tá joia? Pedir a ajuda da minha esposa para ver se ela tem algumas dúvidas aí que a gente possa responder. Tá, beleza. Bem no comecinho da live, Roberto, alguém fez uma pergunta que eu acabei perdendo, infelizmente. Então, se a pessoa quiser perguntar de novo... Você não lembra o nome, né? Eu não lembro o nome. Então teve alguém que fez uma pergunta logo no começo, mas como a barra da rolagem aqui, a gente acabou perdendo a pergunta. Se possível, faça novamente que a gente procura responder aí para você, tá bom? Isso aí. Isso aqui é Instagram, né? A Fabi tinha pedido aqui no meio da live para desligar os comentários, porque eles ficam na frente da imagem. A gente pode pensar na próxima, né? Tá joia. Gabi? Fabi Oliva. Tá joia, Fabi Oliva. Então na próxima, ali quando a gente começar a falar sobre realmente o plantio, ou começar a falar sobre o tema, a gente vai desligar os comentários, porque aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Obrigado pela dica. Isso aí. Aí, ó, a Zei Duarte tá falando o seguinte: me mudei do estado do Rio para o Paraná. Correto. Perdi todas as minhas orquídeas. Pretendo começar com as Phalaenopsis e vou usar Lex, porque aqui também é bem quente no verão. Obrigada pela dica. Como que é o nome dela? Zei Duarte. Zei Duarte, isso realmente acontece, tá, Zei? E isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Por isso que eu sempre falo, não na questão do plantio, mas do ambiente. Quando a gente muda de casa, muda de ambiente, muda de local,
é tudo diferente, é tudo novo para a planta. Então tudo aquilo que a gente fazia no local que a gente cultivava, quando a gente vai para um outro local tem que mudar completamente. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu morava na Zona Sul, mudei para a Zona Norte, a minha casa aqui, a estrutura da casa é totalmente diferente, tive que mudar, perdi algumas plantas, mas hoje, depois de um ano, já tem mais de um ano, né? Tem quase 2 anos, né, praticamente, que a gente está aqui, 2 anos, então assim, hoje eu já tenho um ambiente, já tenho tudo ok, organizado, mas eu demorei quase um ano para poder acertar o meu ambiente. E isso é importante que vocês saibam, né, o ambiente é muito importante, é o que conta muito para as orquídeas, é muito mais o ambiente do que o próprio vaso em si. E uma ótima opção é realmente o Phalaenopsis, tá? Tome um pouco de cuidado no Paraná, não sei a cidade que você está morando, mas tem essas variações de temperatura muito grande lá no Paraná, muito parecido com como acontece aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, às vezes, você já tem um clima mais estável, é quente, mas é um quente contínuo. Aqui, tanto em São Paulo quanto no Paraná, varia muito. Às vezes, em um dia, a variação térmica ela dá mais ou menos em torno de 20 graus, né? Então, isso a planta acaba sofrendo bastante. Então, você precisa prestar atenção nisso, que é uma coisa diferente lá do que acontecia contigo no Rio de Janeiro. Tá joia? Sucesso no teu cultivo e precisar de alguma coisa, a gente pode te ajudar. O Jairo no Facebook está falando: Roberto, não esqueça de fazer um vídeo sobre como cultivar Isabella virginalis e Dichia pendula. Ah, verdade, Jairo. O Jairo Alba. Jairo Alba. Ô Jairo, tudo bom? Como é que você tá? Feliz 2021 para você. O Jairo é um amigão aí que a gente sempre conversa aí pelo WhatsApp, né? Ô Jairo, ok. Até depois a gente vai mostrar como que eu cultivo, né? Tanto as díquias, né? Então algumas espécies de díquias que eu tenho aqui em casa, como é que eu cultivo, vou mostrar para vocês. E também a Isabella virginale, como que eu cultivo ela, tá joia? Até eu acredito que seja um tema interessante para a próxima semana, né? Obrigado aí pela dica e pela lembrança, Jairo. Um grande abraço. O pessoal tá dando bom dia aqui, tá agradecendo. Eu agradeço a todos também, um bom dia aí. Isso aí. A Ana Ávila tá falando: bom dia, estou pela primeira vez te assistindo, estou gostando da sua live. Obrigado, Ana Ávila, seja bem-vinda, né? E caso aí você tenha alguma dúvida sobre algumas outras plantas, bulbofilos, outras Phalaenopsis, né? Entre no meu canal Roberto Martins no YouTube, né? Então, e lá eu tenho todos os vídeos, né? Estão todos os vídeos, desde quando eu comecei a fazer vídeos, né? Estão todos lá no meu canal Roberto Martins Micro Orquídeas no YouTube. Entra lá que você vai ter bastante coisa ali para você assistir, tá joia? A Rosane tá perguntando qual tipo de adubação que é ideal para micro. Rosane no Facebook. Tá, Rosane, então vamos lá. Adubação ideal para micro-orquídeas, tá? O que acontece, Rosane? A adubação ela precisa ser completa, tá? Então você precisa ter todos os macronutrientes, micronutrientes necessários. Então, se você vai usar uma adubação tradicional, né, que a gente tem aí com 20-20-20, alguma com cálcio, você sempre utilize ou aqueles hormônios, né, tipo aí um Ceacrop, você utilize sempre metade ou 1/3 da dose recomendada a cada 15 dias, tá joia? Cuidado com isso. Agora, o que eu tenho também à disposição? Eu tenho o Micro Orquídeas Férteis, que é um adubo que foi desenvolvido aqui junto com o pessoal de São Paulo para micro-orquídeas, tá? Então ele tem todos os macronutrientes, então 6 macronutrientes, todos os micronutrientes quelados e tem 3 hormônios vegetais, tá joia? Nas dosagens aí recomendadas para as micro-orquídeas e adubação para fazer a cada 15 dias. Agora, se você já tem orquídeas um pouco maiores, eu tenho aqui o Orquídeas Fértil, também, que é um adubo aí, a dosagem, né, dos macro e micronutrientes, elas são diferentes, tá? Então, assim, essa daqui é mais indicada para micro-orquídeas e essa para as orquídeas maiores, tá? Aqui no caso eu tenho macronutrientes, todos os macronutrientes e os micronutrientes. E o que você precisa fazer é uma complementação no caso dessa adubação, porque a dosagem dela é diferenciada. Então provavelmente você poderia fazer uma complementação. Mas no caso de micro-orquídeas eu utilizo o Micro Orquídeas Férteis, tá joia? Então a dose dele
é 3 ml para cada 2 litros a cada 15 dias. Tá bom? Então esse é o adubo ideal para micro-orquídeas. A Elaine Marinheiro está perguntando o seguinte: Roberto, minhas mini Phalaenopsis eu comprei em hipermercado como mini. Você acha que são mesmo mini Phalaenopsis? Elaine Marinheiro. Elaine Marinheiro. Ela disse que ela comprou algumas mini Phalaenopsis em supermercados e está perguntando se são realmente mini Phalaenopsis. Na verdade, essas que são vendidas em supermercados são híbridos, né? Então são cruzamentos de espécies. Normalmente são espécies de pequeno porte realmente e são minis, né? A gente chama em mini Phalaenopsis, né? Porque são mexidas, né? São ali cruzadas pelo homem. E normalmente são pequenas mesmo, elas são de pequenos porte. Provavelmente você comprou, elas já estavam floridas, né? Então plantas de pequeno porte. Normalmente são Phalaenopsis aí que foram cruzamentos já entre essas que eu mostrei, né? Lobby, Lowe, Parish, Lobby, então que elas acabam reduzindo de tamanho e ficando menores, né? Então, normalmente são plantas de pequeno porte, são híbridos, né? Mas são de pequeno porte, tá? Normalmente sim. Tá joia? Mas se ela tá lá como mini Phalaenopsis, provavelmente são essas pequenas mesmo, tá? Se estavam floridas, inclusive. Bom, o José Vanderlei tá dando parabéns aqui por mais uma ótima live. Obrigado, José. Um grande abraço. Eu que agradeço a participação de vocês aí no nosso dia a dia aqui. Tá bom? A Rosane estão agradecendo aqui. Obrigado, Ana, Rosane. Albertina falando que gosta muito de ver. E aí, gente, o que acontece? Eu preciso confessar o seguinte, eu perdi de novo os comentários do Instagram. Fechou aqui sem querer. Então, assim, a gente ainda tem um tempinho. O pessoal pode se tiver... escrever algumas perguntas, porque aqui a parte de tecnologia a gente acaba às vezes tendo alguns problemas, né? Então fechou o Instagram aqui e para abrir novamente, ver se vocês tiverem alguma pergunta, vocês escreverem novamente, o pessoal que escreveu aí no Instagram, né? Já estão escrevendo. Então joia. Então vamos lá então. Ó, aqui é Ramíneres. Ramíneres. Enfim, não consegui entender, acho que é Ramíneres, enfim. Ela coloca o seguinte, tem uma Drácula Lotax há 1 ano e meio, ela nunca deu flor. Adubo todos, deve ser todos semana, então tá assim, adubo todos. Aduba? Adubo todos os meses, mas ela não dá mais flor. Qual o melhor cultivo para esse tipo de orquídea? Vamos lá, Dráculas ismasdevalhas, tá? Ramírez, né? O Instagram dela, deixa eu ver se ela escreve o nome aqui, mas tá Ramíneres, né? Então vamos lá. Drácula e Phalaenopsis, elas são muito dependentes do ambiente, tá? A Drácula Lotax é uma das Dráculas mais fáceis de cultivo aqui no Brasil. O que acontece muitas vezes? A Drácula Lotax, ela precisa de um pouquinho de luz, tá? Então um pouquinho de mais luminosidade. Então veja se no ambiente, toma cuidado, um pouquinho de mais luminosidade, elas não gostam de muita luz. Cuidado com Masdevallia, cuidado com Drácula, elas são muito delicadas e muito melindrosas. Então veja ali, de repente, se você muda ela de local, de posição, talvez um local um pouquinho mais claro. E veja realmente o tipo de adubo que você está utilizando para ela. O ideal para as Masdevallias é que você use o adubo diluído, né, dentro da dose, se o adubo que você recomendou, está usando, é recomendado 1 colher por litro, coloque meia colher e ao invés de você fazer uma adubação mensal, faça uma adubação a cada 15 dias, tá joia? Eu prefiro fazer essa adubação mais homeopática e mude ela de local, veja realmente isso. Agora uma coisa bem interessante com relação a mini orquídeas, Masdevallias, tudo isso, tá gente? Muitas vezes, quando você troca ela de ambiente, ela pula 1 ano a floração, tá? Isso pode acontecer, ou foi manipulado, ou alguma coisa desse tipo. Então muitas vezes, às vezes ela não vai florescer 1 ano, ela só vai florescer na próxima estação. Então assim, tá dentro disso ainda, tá joia? Usa bocashi. Usa bocashi. Tá joia? Vamos lá, bocashi, o bocashi não toma muito cuidado com o bocashi também, é outro problema, tá? Que o bocashi ele é feito para ser utilizado a cada
3 meses no fundo da planta. Então você vai colocar o bocache, mas você precisa colocar uma outra adubação líquida. O bocache não use todo mês. Toma cuidado com esse substrato, porque não que ele vá matar, mas ele pode deteriorar o substrato. Tem um excesso de fungos, um excesso de bactéria no seu substrato. Toma muito cuidado. Como você já falou que coloca todos os meses, pula agora uns 3 meses, não coloque mais bocache, só coloque daqui a 90 dias novamente. Toma cuidado com o bocache. E você pode usar um outro tipo de adubo, tipo um 20-20-20, metade da dose recomendada, ou micro-orquídeas fértil também, para a tua orquídea. Tá joia? Mas o bocache não é para ser utilizado todo mês. Ele é para ser utilizado a cada 90 dias, tá bom? Ou no mínimo a cada 60 dias. Todo mês é uma dose muito alta para a planta. Bacana? A Fabi Oliva está dizendo assim: as minhas sofronites cernua estavam em vaso e coloquei em leque. Peraí, deixa eu só voltar aqui. E coloquei em leque. Ela nunca mais floriu. Pode ser adaptação? Pode ser tanto a adaptação quanto a luz, a luminosidade, tá? Então veja o local que você está cultivando ela. É a sofronite cernua. A cernua, normalmente, ela precisa de um pouco mais de luz do que algumas... essas sofronites de bulbos pequenos, bulbos curtos, né? A mantiqueiraia, a cernua, a breve pendenculata, todas elas precisam de um pouco mais de luz. Então veja o local onde que você está cultivando ela, tente colocar um pouquinho, mude de local, né? Coloca no local um pouco mais claro. E tem a questão da adaptação também. Às vezes ela vai pular um ano. Se você fez realmente essa mudança, tirou do vaso e colocou no leque, muitas vezes ela vai pular um ano. O que é importante você observar na tua planta? Se está saindo raiz e se saiu broto novo. Se saiu broto novo e se saiu raiz, fica tranquila. Quando chegar a época de floração, ela vai florescer novamente. E tente colocar no local um pouco mais claro do que o que você está mantendo ela hoje. Um pouco mais claro, tá? Mude só de local. Não é o sol, é um pouco mais claro. Se ela está no ambiente um pouquinho mais sombreado, coloca no ambiente um pouquinho mais alto ou muda só de posição, tá bom? Mas isso pode ocorrer, ela pula um ano. Normalmente muitas plantas têm esse problema quando você faz essa mudança de um vaso para madeira ou de outra forma também. A Marlene Mogrão está perguntando qual substrato ideal para maxilária serifera. Marlene Mogrão. Marlene Mogrão, tá. Então ela está perguntando sobre a maxilária celífera. Então o que acontece? Essa é uma planta que normalmente eu cultivo ela em madeira, tá? Então eu dou preferência para cultivar ela em madeira. Até tem algumas que eu tenho duas ou 3 plantas dela, tá aqui no fundo. Não dá para me pegar agora para te mostrar. Mas normalmente eu cultivo elas em madeira, tá? E eu tenho tido mais sucesso com ela em madeira. Você pode cultivar em vaso, em leque de madeira ou em madeira mesmo. Coloca um pouco do substrato ali de esfagno e a planta vai se desenvolver bem. Em vaso, você pode cultivar ela em vaso. Normalmente você pode utilizar, e vai depender do teu ambiente, mas normalmente pequenos chips, né, de pinos, né, chips de pinos pequenos, né, misturados aí com um pouco de esfagno, né. Não, ela está plantada em madeira. Minha esposa está perguntando, né, ela está lá no fundo. Elas estão lá no fundo, que ela gosta de um pouco mais de luz, eu deixo ela num outro local ali. Então normalmente eu planto em madeira, tá? Em vaso, procure pegar vasos desse tipo, que eu acho que aí você vai ter um sucesso um pouco maior. Vaso tipo cuia, tá? Esses vasos cuia, porque você vai colocar pouco substrato, então não vai ficar muito úmido, e ela tem esse crescimento mais espalhado, né? Então vai ficar mais fácil para ela se desenvolver. Você pode utilizar macadâmia, né? Macadâmia misturada com carvão e casca de coco, ou chips, né, de pinos pequenos, né, misturado com um pouco de esfagno, tá joia? Agora, qual que você vai escolher? Vai depender mais do seu ambiente, tá? Mas como eu te falei, eu aqui cultivo em madeira. Então madeira com um pouco de esfagno, ponho um pouco de esfagno embaixo e planto ela por cima, tá? Então normalmente é assim que eu cultivo ela. E você pode deixar
tanto a placa de madeira, ela assim, na vertical, ou pode colocar ela dessa forma e você prende ela assim também, tá? São duas opções de cultivo que você tem quando você coloca madeira ou você coloca no leque. Porque a maxilária cerífera, ela precisa de boa ventilação, ela não pode acumular muita água, senão ela afunda também. É uma maxilária assim um pouquinho chatinha. Não é difícil o cultivo dela, mas ela é um pouquinho chatinha. A Dircela está perguntando, posso fazer trouxinhas com bocache? Dircela? Dircela. Ah, Dircela, tudo bom? Pode, tá? Normalmente o pessoal utiliza muito essas bolsinhas com bocache, né? Você faz aí, pega um filó, um TNT. Eu acho que o ideal, né? Tipo um TNT ou aquelas redinhas, e você faz aquelas trouxinhas e coloca pendurada. O que acaba sendo interessante? Vai descendo esse substrato, esse pouco desse bocache, e aí lá ele vai acabar reagindo com as bactérias ou com os fungos ali e depois vai ficar mais fácil da planta absorver. Porque a planta, ela não absorve o bocache, tá? Então isso que é interessante a gente sempre saber. A planta, ela não absorve o bocache, ela não consegue absorver aquele bocache. O que precisa? Precisa entrar em contato com fungo, com alguns fungos, algumas bactérias, que ela vai dissolver o bocache, né? Então sair daquela parte granulada para que ele possa ficar dissolvido e aí a planta consegue absorver, tá? Então o bocache funciona dessa forma. Então você pode colocar nessas trouxinhas que funciona também para a maioria aí das plantas, tá joia? A última pergunta, tá? Não dá mais tempo. O José Guerreiro Torres, olá Roberto, você também envia seu fertilizante ao Peru? José Guerreiro. José Guerreiro, olha, fertilizantes sim, produtos, né, materiais a gente consegue enviar. O que a gente não consegue enviar são plantas, né? Mas insumos, né, a gente consegue enviar sem problema nenhum, tá joia? Aí depois vocês entram em contato comigo, aí ele mandou pelo? No Instagram, então você pode entrar ali pelo direct, ou se você quiser pode entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp, né? Então pelo WhatsApp aqui no Brasil o código do Brasil é 55, né? Então mais 55, o meu código de área é 11, aí depois o telefone 991878965, tá joia? Bom gente, tem mais alguma pergunta? Dá tempo? A Zei só falando aqui o seguinte, ela está comentando, né, lá do clima, estou morando em 2 vizinhos, sudoeste do Paraná, muito quente no verão e frio no inverno. Isso. Vou fazer o cultivo das Phalaenopsis dentro da minha sala para ter mais controle da temperatura. É isso daí, vocês vejam, né? Então ali é muito parecido aqui em São Paulo. Vocês vejam, hoje bateu 30 graus, provavelmente bateu acima de 30 graus, só que ontem à noite estava em torno de 17, 18 graus à noite, então uma variação térmica enorme, né? Isso no mesmo dia. E lá no sudoeste do Paraná também acontece isso, no inverno esfria muito, a temperatura cai bastante, como aqui em São Paulo, diferente do Rio de Janeiro. Então essa variação aí também você tem que tomar bastante cuidado. E dentro da sua casa, a Phalaenopsis, dentro de casa, apartamento, né, em varandas, fica até mais fácil o Phalaenopsis, porque não é uma planta que precisa de muita luz. Ela se adapta muito bem aí a ambientes com menos luminosidade. Tá joia? Bom pessoal, muito obrigado aí pela primeira live aí de 2021. Ela fica salva aí depois no meu canal no YouTube ou no IGTV, se vocês quiserem ver, ou no grupo também no Facebook, ela fica lá também, o grupo Roberto Martins Micro Orquídea. Um grande abraço e até semana que vem e a gente volta a se falar. Até mais pessoal!